Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Senhores passageiros, aqui quem fala é a comissária de bordo. E hoje vamos esclarecer todas as tuas dúvidas de como tirar o seu negócio do papel. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e assumo o comando da mediação deste podcast. Você está planejando embarcar no empreendedorismo e está em dúvida de como abrir sua empresa? Pois então, afivele o seu cinto, que já vamos te ajudar com este problema. Um problema bom! E para trazer algumas dicas de como tirar a sua empresa do papel, hoje vamos conversar com uma mulher muito especial, a Nívia Bernardes. Ela é proprietária da Acoma Home Decor. A Nívia, gente, é uma das participantes da campanha Sebrae é pra ti, onde os empresários e empreendedores contam as suas histórias de empreendedorismo e como o Sebrae é apoio importante para quem está começando o seu negócio ou ainda para quem já está no mercado. Seja bem-vinda ao Plano de Voo. Nívia, que prazer te receber aqui. Vamos voar juntas. Prazer estar aqui hoje participando então desse podcast e falar um pouquinho então da minha história. Vai ser lindo! E quem também decola com a gente em mais um voo é a Giovana Renata Vanzella. Ela é analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS e está com a gente em vários episódios. Seja bem-vinda, Giovana. Coisa boa de ter aqui. Obrigada, Ali. Um prazer também meu de estar aqui, ainda mais com a minha cliente amada e a Nívia. Já tô louca pra ouvir essa história, porque aqui nos bastidores eu já fiquei sabendo de coisas bem legais. E hoje, gente, o Plano de Voo está sendo gravado presencialmente aqui no estúdio, do jeito que eu gosto. Nada como estar com olho no olho com quem tem tanto para compartilhar. Gente, a Nívia, vou contar um pouquinho da história dela, porque depois ela vai contar sobre essa transformação na vida dela. A Nívia, gente, foi executiva de contas por 16 anos na Gerdau. Uma gigante. E parou de trabalhar após o nascimento do filho, uma realidade para muitas e muitas mulheres que decidem ser mães. Ela se formou em design de interiores e descobriu uma conexão com os cristais. Eu estou numa curiosidade com isso. A Nívia, gente, tinha uma ideia, mas ela precisava de apoio para organizar e estruturar os primeiros passos da empresa. E foi nesse momento que a história dela se cruzou com a do Sebrae. E é isso que eu queria que tu contasse pra gente, Nívia, como é que o Sebrae e a Giovana, que vou te contar uma coisa, tem gente que veio aqui e chamou essa mulher aqui de Anja. Então conta pra gente como é que o Sebrae se cruzou na tua vida e ele te ajudou mesmo. Então, início do ano, né, eu tava com esse plano de criar uma loja e tudo muito teórico, assim, pesquisando, como eu me formei como design de interiores, né, minha ideia era abrir um escritório voltado para o design. E tu se formou depois que você saiu da Gerdau, como é que foi? Na verdade, eu saí da Gerdau em 2016. Então, foi o ano que eu decidi, né, eu e meu marido, que não dava mais. Então, a gente se organizou e finalzinho de 2016, eu saí da empresa. A coragem de pedir demissão de uma empresa gigante dessa. Antes de tu contar o resto, conta do que as pessoas te chamaram. Então, assim, eu comecei na Gerdau muito nova, né? Em 2004, assim, como estagiária técnica. E lá dentro da empresa eu fui crescendo, assim, me capacitando. Comecei a fazer minha graduação trabalhando já. E aí, no final da minha carreira, eu já era uma executiva lá dentro, né? Então, tinha um cargo muito bom. Um salário bom. Um salário muito bom. Mas a vida de maternidade, para conciliar as duas coisas, foi muito difícil. Primeiro motivo que eu e meu marido, a gente não tinha uma rede de apoio, né? Minha família toda do interior, a família dele aqui pequena. Então, quando acontecia alguma coisa, era só eu e ele.
Então, meu filho ficava doente, era aquele pânico total, porque a gente não tinha com quem deixar, né? Teu marido também trabalhava numa empresa com Também. horário fixo. Também trabalhava em Cachoeirinha, eu trabalhava em Sapucaia e o meu filho ficava numa escolinha aqui em Porto Alegre. E vocês moram em Porto Alegre? Nós moramos em Porto Alegre. A gente tá rindo, mas de nervoso, né? Então, eu saía às 6h30 da manhã com o ônibus da empresa e voltava às 6h30 da tarde. Então, toda a logística com uma criança pequena era toda com meu marido, né? Levar para a escolinha, buscar. Quando ficava doente, ele tinha que sair, porque ele ficava mais próximo, né? Ele saía de Cachoeirinha, levava meu filho no médico, enfim. Só que quando ele ficava doente, era um pânico total, né? Porque eu ficava lá em Sapucaia, com o filho doente. E aí, sim, aí eu disse, não tá dando mais. Porque a gente, quando mulher, assim, entra muito aquela questão da culpa, né? Nossa. Aí é a culpa por tu não ser mãe, é a culpa por tu não conseguir ser uma boa profissional, é uma culpa por tu não ser uma boa esposa, tu não te cuida, né? Então, a culpa toma conta, assim, da gente, né? Verdade. E aí, meu marido também já tinha um cargo bom, já tinha um salário bom. E eu tinha muitos anos de empresa, né? E aí, foi uma época que ia ter vários desligamentos lá na empresa. E então, eu entrei nesse processo de desligamento, né? Porque era uma coisa que eu queria. Aproveitou a oportunidade. Aproveitei a oportunidade. E aí, final de 2016, eu resolvi parar. E aí, parei mesmo. Aí, eu fiquei 100% só cuidando da família, cuidando do meu filho. E naquela época, a gente não falava em burnout, né? Não tava na moda Nem essa existia, palavra. né? O burnout, os sintomas já existiam, né? É. Mas ainda não davam esse nome. Não dava esse nome. E aí, foi engraçado, porque uma coisa que eu sempre prestei atenção foi no meu corpo, assim. Eu comecei a ficar muito doente antes desse processo. Conheço esse processo. Era tonturas, gastrite, labirintite. Então, eu comecei a ficar muito doente. Eu disse, não, meu corpo tá dando sinais de que cheguei no meu limite. E mesmo depois de ter parado de trabalhar, eu ainda tive isso, sabe? Eu achei que ia parar de trabalhar e o negócio ia ficar maravilhoso, né? E não foi. E eu ainda tive um processo, assim, de reconstrução muito grande, né? Porque parar de trabalhar, eu sempre fui economicamente, né, independente. E aí, ser dona de casa, também para mim era difícil, né? Porque eu batalhei muito para estar ali. Estudei, me capacitei. Um sentimento um pouco de fracasso, assim. Só que era aquela coisa, assim, contraditória. Porque eu tava com o que eu queria, que era cuidar do meu filho. E ainda também não estava trabalhando, né? E tem um olhar da sociedade, né? Sim. Que te julga, né? Que julga. Assim, né? Julgamentos até da família, né? Mas boleto ninguém se ofereceu pra pagar? Não, essa parte não. Julgamentos até da família, assim. Porque, como assim? Tu é executiva, tem um alto salário e tal. Tu vai parar de trabalhar? Depender do marido? Depender do marido... E outra, né? Eu já tinha 36, 37 anos. Então... Estava velha. Exato. Olha o etarismo aí. Então, assim, mulher, 37 anos, com filho, como é que eu ia voltar pro mercado depois, né? Se eu quisesse. Como? Com que salário? Não vão mais me pagar, né? Um salário que eu ganhava. Mas, enfim, foi uma decisão que eu tomei consciente... E que era o que eu queria, né? Tá focando na minha família e no meu filho. E aí, de 2016 para cá, vem todo aquele questionamento, assim. O que me deixa feliz? Esse é o principal que eu gosto de fazer? Porque eu saí de lá, assim, meio que... Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu sabia que eu não queria mais voltar para a indústria. Isso eu sabia. O que é importante, né, Giovana? Saber o que a gente... Não tanto o que a gente quer, onde a gente vai, mas o que a gente não quer mais. O que não faz mais a gente feliz. Exatamente. Então, isso eu sabia. Eu não queria mais, sabe?
E também não conseguia mais conciliar, assim, essa questão de... Porque eu coloquei filho no mundo, pra mim, tá? Pra eu mostrar pra ele que existe, sim, um mundo melhor, que eu posso mostrar pra ele que ele tem uma opção diferente, né? E eu tá próxima dele, eu vejo o quanto essa estrutura familiar foi importante. Hoje, ele com 8 anos. Não né? tenho dúvidas. Com certeza. Então, a gente sabe que muitas mulheres não conseguem isso, né? Mas tem uma diferença. Eu me sentia culpada. Acho que quando tu faz alguma coisa pensando assim, não, eu preciso trabalhar e eu sei que isso é importante, ok. Porque o teu filho sente quando tu tá ali angustiada, tu tá ali culpada, sabe? Aquele sentimento, assim, ele vai sentindo. Agora, quando tu tá feliz com aquilo que tu tá fazendo, é totalmente diferente. E eu não tava, né? E então, foram alguns anos que eu comecei, assim... E eu vinha num vício, sabe? De pensamento. Meu pensamento me sabotava o tempo inteiro. A famosa síndrome da impostora. Tal. Muito, muito. Parece que estamos falando da vida uma da outra aqui, hein? Não, a síndrome da impostora, esses dias ela apareceu, mas eu tinha Deu um consciência tapinha de... nela. já tô mais consciente disso. E aquela coisa assim, o que eu gosto, sabe? Não, acho que eu não sabia fazer nada. Eu achava, eu não sei fazer nada. Eu não tenho dom, não nada manual, assim, que eu gostasse de fazer, né? E aí surgiu o design, que era uma coisa assim que eu sempre gostei de cuidar da minha casa. Eu sempre acreditei que o nosso lar é a nossa conexão. Se a gente tá bem, a nossa casa tá bem. Se tem bagunça na nossa casa, a nossa vida tá bagunçada. E eu sempre trouxe isso pra mim, sabe? Acho que a gente não precisa ter as coisas mais luxuosas dentro, né? Mas a gente sente a harmonia da casa, a gente sente a vibração. Eu sempre gostei das coisas organizadas, né? Sempre busquei, assim, as coisas boas para dentro da minha casa. Não que eu tenha, né, coisas luxuosas ou, enfim. É porque não tá ligado ao valor, à cifra, né? É de estar organizadinho, de ter um ambiente gostoso de acolhimento. Exato. E aí tu foi cursar. E aí, 2019, sim. Aí eu comecei a estudar design de interiores numa escola aqui em Porto Alegre. Que legal. E eu super me encontrei, né, no designer, assim, achei a minha essência e sinto prazer, assim, nessa parte de decoração, sabe? E aí, quando é que tu abre, daí tu resolve abrir uma empresa? Aí, em 2019, eu tava para finalizar o curso em 2020, que seria a entrega do meu trabalho de conclusão, aí entrou a pandemia. Aí, em março, entrou a pandemia. E aí, marido, filho dentro de casa, né? Eu tentando finalizar o meu projeto, que eu tinha que entregar para me formar. E aí vem aquela coisa assim, não consegui priorizar em momento algum. Eu sentava na minha mesa para fazer o projeto, eu não conseguia fazer. Eu procrastinei, assim, muito. Que eu não conseguia. Uma porque... Tava marido e filho lá dentro de casa, né? Aí eu disse, não, deixa, vamos esperar. Meu projeto fica para depois. Botei para depois, meu projeto. Aí, 2021, eu consegui entregar meu projeto. Boa! Início de 2021, eu consegui me formar como design de interiores. E para mim foi uma vitória, porque eu procrastinei tanto. Será que não tinha um medo? Muito. Medo, muito, né? Total. Medo de voar? Medo de falhar, medo de não dar certo. E aí vem a síndrome da impostora aqui, né? No vidinho da gente. Mas tu não vai conseguir. Tu tem que fazer tal curso, tem que se capacitar nisso. Aí começa a vir um monte de coisa que a gente sabe que não é boa, que tem os gaps, né? Tem. No nosso para começar. Como é que tu vai abrir um escritório de design, mas tu não sabe trabalhar com softwares? E aí vai vindo, né? Aí, enfim, eu botei uma meta para mim que eu tinha que entregar meu trabalho de conclusão. E aí, consegui entregar.
Aí entreguei o trabalho de conclusão, comecei a montar um plano de negócios para abrir um escritório. Comecei a buscar informações de mercado, tudo mais. E aí, 2021, começou muita coisa a vir, sabe, à tona. Muitas emoções, muitas perdas. Minha mãe teve um acidente em julho de carro no interior, que eu sou do interior de Soledade. E aí, eu fiquei 15 dias cuidando dela no hospital. E eu peguei Covid nesse processo. E quando eu voltei para Porto Alegre, não sabia que eu tinha pego, eu estava muito ruim. E fiquei 1 semana muito ruim em casa, com Covid. E aí, no 8º dia, eu fui internada no hospital. Aí, eu precisei ser internada. Fiquei mais uns 8 dias internada. Só que no dia que eu fui internada, minha mãe faleceu. E eu não sabia. Sinto muito, Nívia. Sinto muito. Aí, quando eu saí do hospital, assim, que eu tava saindo do hospital, que eu fiquei sabendo, né? Que tinha acontecido, que minha mãe não tinha aguentado e tinha falecido. E aí, a minha vida parecia que tinha acabado, sabe? As pessoas que eu achava que eu podia estar contando, não podia mais. As pessoas começaram a se afastar de mim. E quando eu me vi, eu tava sozinha, sem ninguém, completamente sozinha mesmo. E aí veio assim, como é que eu vou começar uma coisa, né, desse jeito, frágil, com a autoestima lá embaixo. Eu acho que nem existia mais autoestima, né? Porque já tinha ido embora, assim. E aí eu comecei a fazer terapia. Bendita terapia. Aí eu comecei a fazer terapia através de uma pessoa assim, maravilhosa que começou a introduzir os cristais para mim. Ela fazia terapia reiki junto com a cristaloterapia, sabe? E aquilo começou a me dar uma energia. Porque quando eu fui no consultório dela, assim... Só fazer uma parte aqui, é porque estamos 3 mulheres num estúdio aqui chorando. Estamos rindo agora que eu interrompi, mas assim, né, quem tá nos ouvindo não está nos vendo, mas impossível não rolarem lágrimas com uma história tão forte como essa que a Nívia tá trazendo, mas eu acho que para mim tem 2 significados, assim, tem uma dor, né, uma perda muito forte da mãe num momento super difícil, esse teu relato de estar sozinha, que eu acho que nós, mulheres empreendedoras, passamos por isso o tempo inteiro, né, essa solidão, mas tem em você, Nívia, uma força, assim, que eu acho que é isso que traz ela tá nessa campanha do Sebrae, né, Sim, Giovana? superação, né? Apesar de tudo, de coisas tão incríveis, difíceis, né? Tu tá aqui hoje contando uma história que tem esse miolo dificílimo, dolorido, mas que tá o passo pra frente é de alegria, né? Muita, muita. E hoje eu tô aqui, tipo, pra mostrar isso, sabe? Que às vezes a gente tá no fundo do poço mesmo, sabe? Mesmo. No fundo do poço mesmo. Mas lá tem uma mola. Lá tem uma mola, sabe? E às vezes a gente, jogaram mais uma mola pra me incomodar aqui, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, né? Que é a saída. Que é a saída. Esses dias tem um cara que é Geraldo Rufino, que eu sigo ele postou Sim. um negócio no Instagram dele, que é os 2 caras no fundo do poço. E aí, chorando, se lamentando, aí jogaram uma escada lá pra baixo. Aí o cara que tava no canto direito, assim, nossa, olha só, jogaram esse troço aqui do meu lado, né? Indignado, furioso, né? Quebrou a escada, tudo. Aí o outro olhou assim, pegou a escada e começou a... Quando a gente subir. tá muito, às vezes, numa situação ruim, a gente também tem dificuldade, às vezes, de enxergar. enxergar, né? É. E aí, entidades como o Sebrae, pessoas como a Giovana, tu acha que ajudam a quem tá querendo empreender, pelo menos nessa área? É a escada? Com certeza. Porque o que acontece?
quando a gente tá naquela linha de pensamento que tudo vai dar errado, que nada pode, sabe? Procrastinando o tempo inteiro. A gente teve uma conversa, né, Gil? Sim. Eu acho que foi em março. Foi ali no Desse início ano, desse desse ano. 2022. Porque eu queria eu queria abrir a minha loja. E eu não sabia como. Aí vem aquela coisa assim, mas eu tenho que ter não sei quantos mil para criar um e-commerce. Eu tenho que ter uns 20 mil para comprar de produto. E eu não tinha. Eu não tinha esse dinheiro. Que daí a gente fica aquela coisa, né? Mas eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter uma social media, O mundo porque eu não perfeito. sei. Porque eu não sei postar no Instagram. Eu tenho que ter uma pessoa que tire foto, porque eu não sei tirar foto, eu não tenho um iPhone. E as bengalas a gente vai pegando, E as né? bengalas, né? A gente vai dando desculpa pra tudo. Sim. E aí eu falei com a Giovana numa conversa, Gi, olha só, eu tenho uma ideia de abrir uma loja para vender pela internet de cristais. Aí apresentei para ela os produtos, né? E a Giovana achou, nossa, Nívia, achou maravilhosa, assim, a ideia da loja. E aí, eu não sabia por onde começar. E a Gil me deu essa orientação, né, Gil? Sim. Ela Nívia, queria começar com um e-commerce gigante. Não, Nívia, vai devagar. Começa testando no Instagram, nas redes sociais, nos marketplaces. Vai tentando, vendo qual é o melhor canal para o teu produto. Ver se ele realmente tem aceitação. Porque, às vezes, a gente acha que... Eu vi e entendi que tem. Mas só o mercado vai te dizer, né? Se é realmente um produto que o pessoal gosta, que quer comprar, até para te testar qual o melhor produto, que mais sai, o que não sai, começar devagarinho. Não precisa Giovana, ser no maior. Né? Esse exemplo aqui, essa história aqui que a Nívia está nos trazendo, chega muitas mulheres empreendedoras na mesma situação da Nívia lá no Sebrae? Sim, muitas. Acho que é importante falar sobre isso para dizer que é uma história isolada, mas que pelo contrário, né? É comum, muito comum. Quase todas chegam assim, olhando para o final lá, para aquele ponto já pronto, com fachada ou com um e-commerce montado, mas tem degraus para subir, não é assim que funciona. A gente tem que... Só se tu tem muito dinheiro para investir, que tu vai lá e compra tudo. Ok, maravilha, se tu tem essa possibilidade. Mas a grande não é a realidade da grande maioria. Então, vai devagarinho, tu vai até te fortalecendo com cada degrau que tu vai subindo. Olha que importante isso para quem está nos ouvindo e que está a fim de ou trocar de ramo, né? Ou recomeçar, como a Nívia recomeçou aqui, vem de uma executiva de uma das principais empresas do mundo, que é a Gerdau, consolidada, indo mais para o lado dos 40 do que... Agora já tô com mais de 40. Né? Aqui nessa mesa, só 40 a mais Agora, hoje. só 40 a mais. Até 50 a mais. Mas conseguiu superar todas essas barreiras que tem, inclusive as barreiras da sociedade. E hoje está aqui contando essa história. Então, eu acho que a gente arranca de que, né, desse início dessa história da Nívia, de que dá. É isso aí. E depois da conversa com a Gil, eu peguei uma coisa muito que eu acho que é o essencial para todo mundo que tá começando. A gente tem que começar para ser grande e não esperar ser grande para começar. Exatamente. Então, eu trago isso para mim sempre, né? Que a gente tem que dar o primeiro passo. E é o mais difícil. Se a gente for pensar assim, para arrancar um carro, a primeira é sempre mais doloroso, né? Mais força. E é assim na vida. Então, eu trago sempre muito isso para mim, né? Eu comecei a empreender com muito pouco mesmo, que era tudo que eu tinha. Né? Era um valor, assim, que... E tinha que dar certo. Então, quando a gente não tem outra opção, a gente faz. Eu não tenho segundo plano, sabe? E aí, tu começou com e-commerce? Não. Não. A fada madrinha veio e falou, não, meu amor. Não vai por aí. Agora sim, ela já pode pensar no e-commerce. E aí, tu começou... Tá, daí tu foi fazer tuas terapias e descobriu a terapia mais holística, que envolve cristais, pedras. E aí, tu achou que cruzou com os teus desejos? Exato, porque o que acontece, assim, os cristais, as peças que eu vendo hoje são peças para decoração, que é o New Design, e os cristais que traz toda essa energia, sabe? De transmutar as energias do ambiente, ele tem um propósito.
Então, eu vendo peças lá com quartzo rosa, com ametista, que são Quartzo rosa é a minha pedra. Sou uma taurina. Exato. Então, assim, a gente vai sentindo essas trocas, sabe? Vai melhorando um pouco a vida das outras pessoas, né? Isso era importante para ti Muito enquanto importante. negócio. Com certeza. E outra, a pandemia, as pessoas começaram a buscar mais a sua essência, sabe? Sim. A buscar algo que se conectasse mais com as coisas, com mais propósito. E as peças que eu trago têm muito disso. E como você percebeu, a Nívia faz parte da campanha Sebrae é pra ti. Por isso, vamos fazer um intervalo para ouvir um anúncio do nosso parceiro, que traz mais detalhes sobre a campanha. Você também está precisando de apoio e orientação para tua empresa? Então acesse o site sebraeprati.com.br e veja como podemos te auxiliar. E aí, tu ouviu a fada madrinha, a tua anja, né? Minha Também anja. conhecida como Giovana Gil. Sim. E aí, tu começou onde? Instagram? Tua venda? Então, a minha loja abriu em maio, CNPJ, né? Em maio. Aí, junho, Não loja física. não loja física. Eu abri meu MEI, né? Meu MEI. Bendito MEI. Meu Sim. MEI, em maio. Aí, em junho, eu fui fazer a primeira compra. E aí, a dificuldade, primeira. O que comprar? O que vende? O que as pessoas querem? Aí, eu fui lá, fiz uma pesquisa, né? Vou comprar tal coisa. Tem coisa que Com não... pouco dinheiro para fazer o estoque. Comprei R$2.000 de estoque. Que é pouco, né? Que é Se muito pensar, pouco. Mas deu pra Dá pra começar. começar. Foi R$2.000 de estoque. E como era a primeira compra, eu comprei à vista. Né? Os fornecedores não me conheciam. Aí, eu fui lá e comprei R$2.000 de estoque. E aí, comecei a cadastrar os produtos num marketplace. Num marketplace que já existe. Que já existe. Porque deu custo é menor. Porque o que eu entendi no marketplace naquele momento, sabe? Que lá é como se fosse um shopping e eu ia estar com a minha loja lá dentro. Então, muitas pessoas, milhões de pessoas estão lá todos os dias e eu vou poder ofertar meu produto lá. Como ninguém me conhece, né? Aí, postei lá. Mas também, como é um shopping, tem muita gente lá dentro querendo comprar e querendo vender também, né? E aí, tem as suas dificuldades também. Aí, passei lá. Aí, fiz uma venda em julho. Uma venda em julho. E ela já tava te mandando mensagem. Deu tudo errado, Giovana! Não. E aí, em julho, eu disse, não, tem que movimentar o Instagram. E aí, vem a segunda dificuldade. Como que eu, Nívia, iria aparecer no Instagram? E o Instagram, uma conta começando do zero? Do zero. Ou que tu já usou? Não, porque eu disse, não vou usar minha conta pessoal porque eu tenho vergonha de aparecer. Bem comum a gente ouvir isso, né, Ju? Muito. Né? Nossa, eu vou estar lá super vulnerável, né? Mostrando que eu tenho uma loja, né? E o medo. E o medo de aparecer, de falar bobagem, de ser ridícula. Ou de falar uma coisa nada a ver. Nos exigem tanto, né? Ai, uma pessoa executiva lá, agora tá aí vendendo umas pecinhas. Pedrinhas. Umas pedrinhas. Umas pedrinhas. Então, a síndrome da impostora, nossa, tomou conta, assim, sabe? E eu me lembro até hoje, para eu fazer o primeiro post com as minhas palavras. E não era nem aparecer, era criar o primeiro post escrito, falando da loja. Eu chorava o dia inteiro. Eu levava meu filho para a escola e eu chegava em casa e disse, não, é hoje. E eu não conseguia. Eu chorava, assim, de ficar soluçando. Porque eu não conseguia criar um post pro Instagram. Porque eu tinha medo. E não é eu- fácil mesmo os E eu primeiros. acho, se vocês forem ver lá, eu criei a loja em maio, eu acho que os primeiros posts foi lá em julho, lá, eu acho. Depois que a gente começou o programa, eu acho. Se eu não me engano, ó. Porque eu não tinha coragem de aparecer. E aí, é aquela coisa da gente ver o fim, né? Uhum. Aí tu vê, assim, várias
meninas no Instagram, pegando, fazendo selfie, fazendo live, sabe, mostrando. E eu não conseguia fazer aquilo, né? E eu me cobrava que eu não conseguia fazer. Como é que eu não era boa o suficiente para fazer aquilo? Eu exigia muito de mim também. E aí, enfim, eu li muito nesse período, sabe? Muitos livros de autoajuda, para me fortalecer também como mulher, sabe? Para acreditar que eu sim sou merecedora e que sim, eu posso fazer diferente. Sabe? Eu não a vida que eu tinha, não era a vida que eu queria. Mas eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente, porque eu sou merecedora de uma vida melhor. E é a gente que muda, né? E é a gente que muda. Que a gente começa num círculo vicioso de colocar a culpa nos outros. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho pequeno. Eu não posso porque eu tenho que levar meu filho na escolinha de futebol. Eu faço tudo isso hoje e ainda tenho a minha loja. Porque sobra tempo. E dá pra fazer tudo, sabe? E aí a gente começa a mudar também, né? A gente começa a parar de botar culpa nos outros e olhar pra dentro da gente. Não, peraí, Nívia, é tu que quer mudar. Então faça. Então eu comecei a mudar, sabe? E aí começaram a sair 1000 posts no Instagram. Aí começou. Já tô aparecendo. Mas que coisa, olha aí. Já tô fazendo uns vídeos mostrando o meu rosto, falando, mostrando as minhas mãos. E aí tu dá dicas também de decoração, por exemplo. Eu falo sobre os cristais, o que aquele cristal pode trabalhar, que tipo de energia, sabe? Então... Concentrado no Instagram. Concentrado no Instagram. E como estão as vendas? Nós estamos gravando esse episódio agora, que é já na segunda quinzena de novembro de 2022. É uma loja bebê, né, Giovana? Sim. Hoje, como é de junho aí, que tu tava morrendo de medo de botar um post no ar. Então a loja... Não, a loja assim, ó... desde agosto, na verdade, eu tenho vendido praticamente todos os dias. Que legal. Agora, assim, de setembro pra cá, eu vendo todo dia. Todo dia tem alguém comprando, sabe? E tem cliente só aqui de Porto Alegre ou... Não, eu já vendi pra Goiás, já vendi pra Santa Catarina, pra Mato Grosso, pra São Paulo, pro Paraná. Olha só. Que legal. A possibilidade do digital, né, Giovana, nos ajuda um pouco com isso. Muito. Então, as minhas vendas hoje estão basicamente Instagram e venda direta, né? E que nem uma menina no curso falou, né? Que a Nívia Qual é o faz... produto que mais vende? Ela fez essa pergunta. Qual é o produto que mais vende? O produto que a gente oferece. É verdade isso. Então, hoje eu ofereço para as minhas amigas, ofereço para quem tô conversando. Tu já teve vergonha em oferecer? Muito. Nossa. Eu tinha vergonha de falar da minha loja. Quando me perguntavam, Nívia, tua loja? Porque sabiam, né? Eu baixava os olhos, assim, tem... Sabe? Dava uma desculpa. Conseguia falar. E eu tinha vergonha de oferecer, de falar preço. Até os primeiros posts eu tinha vergonha até de botar o preço ali, sabe? Será que tá bom esse preço? Então, o medo... Trava, né? Trava. E aí veio o Empreenda com uma Mulher, né, Nívia? Que também, que é um programa que a gente... Conta pra gente um pouquinho, Gil, desse programa aí. Bom, esse programa é uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. Outras mulheres estão nos ouvindo, Sim. né? Depois nós vamos perguntar pra Nívia se ela indica esse curso para as outras mulheres. Vamos Vamos ver. Bom, esse programa, a Nívia estava em contato comigo, eu disse, Nívia, participa, te inscreve, que o programa é bem legal. E é muito bom, e ele é bem focado no momento que tu tá. Que é assim, ou de já tá no início de um negócio, ou vai dar o pontapé no negócio. E é o Empreenda como uma Mulher, que é uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, com a Coca-Cola FEMSA Brasil e o Sebrae. Então, ele iniciou em julho, no meio de julho, ali dia 14, e está encerrando agora em novembro. E ela participou de todas as aulas, né, Nívia? E que eu acho que deve ter te ajudado, né? Agora eu quero ouvir de ti. O que tu achou? Eu acho que muito. E a primeira impressão, para mim, foi a melhor. A primeira aula que a gente teve foi falando no eu empreendedora. Falando
das nossas habilidades emocionais, falando um olhar mais para dentro de nós, sabe? Tu enxergou uma nova Nívia, coisa que você não sabia que existia? Muito. Que legal isso, né? Porque a gente começa a ver, assim, que lá dentro não é só abrir um negócio, sabe? É a tua essência que tá ali, né? É a tua vida, a tua dedicação, é as coisas que tu tá fazendo. E aí, quando a gente começa o programa falando disso, de tu te fortalecer e tu ver assim, não, peraí, eu tenho coisas para aprender, eu tenho muita coisa para aprender. Mas o que eu tenho de bom? Que às vezes a gente não vê nem o que a gente tem de bom, né? Aí eu sempre fui muito boa, assim, em organização, planilhas, né? Negociações com fornecedores, né? Deve fazer uma compra maravilhosa. Que isso me facilita muito também, né? Claro. Porque hoje eu não preciso ter um capital de giro, não preciso ter um capital de giro muito alto, porque eu negocio condições boas, né? Então, E onde tu compra os teus produtos? eu tenho vários fornecedores, né? Que eu compro direto do fabricante. Então, como eu sou de Soledade, Ah, né? Facilita bastante. eu passo bastante por É, Soledade, gente. Porque eu tenho a minha família lá. Adoro parar lá, volto É. com sacos e sacos de anel. Porque eu acabo indo pra lá, então eu tenho família. Então, o meu custo de aquisição também fica menor, né? Fundamental esse tipo de leitura, né, Giovana? Porque a gente também não pode, tem que ter todas as coisas na ponta do lápis, tá correto? Claro, tu Todos tem os que saber custos. os teus custos de... A Nívia falou muito bem, o custo de transporte, de estadia, o de deslocamento, tudo isso conta no preço final, quando tu for calcular o teu preço para botar a vender, né? Então, tem que estar na ponta da língua todos esses custos para ver se tu não tá perdendo. Porque muita gente só bota um percentual em cima do que tu compra e no frigir dos ovos não considera esses custos e acaba tu empatando ou até tendo prejuízo. E isso a gente aprendeu muito. Eu não sabia, mesmo sendo administradora, a gente sabe a teoria de calcular o preço de vendas. Mas aí tá, e aí? O que eu considero, né, no preço de venda, né? Então, isso tudo a gente aprendeu e teve ferramentas, né? E outra coisa importante do programa, que a gente vai vendo o que a gente vai fazendo, eles nos dão um direcionador. Que nem assim, como postar no Instagram, né? Funil de vendas. Tem gente que nunca ouviu falar nisso, né? Ah, eu tenho que gerar leads. Mas o que é leads? Então, hoje, assim, eu tento fazer os meus posts pensando um pouco nisso, né? Porque eu ainda não tenho. Isso é uma habilidade que eu tô em desenvolvimento, né? Mas, enfim, eu tô postando mais. E todas as postagens que eu faço sempre geram uma venda, sabe? Um anúncio que eu faço no Conta Instagram. alguma coisa, assim, que tu faz nas redes, que tu aprendeu. Alguma técnica para quem tá nos ouvindo. Alguma coisinha que tu faz. Reels. Ó, gente, olha as dicas E de os quem tá reels, acertando. E os Reels foi um negócio que do programa. Ela disse, baixe o aplicativo CapCut. Aí baixei o aplicativo. Aí agora eu entro lá e já faço vários Reels. É uma influencer. A influencer dos cristais. Vários Reels, assim, sabe? Diferentes, né? Com várias montagens de fotos. Que antes, assim, se for ver os meus Reels, tá lá ainda, né? Nem apaguei aquilo lá. Porque Claro eu que acho que é não. memória, É né? a memória da tua Tipo, de empresa. como eu comecei. E o crescimento também. E o crescimento também. Teve algumas coisas, assim, que na tua cabeça pareciam extremamente complicadas e complexas e que agora, no decorrer da tua empresa, do curso e tudo, elas foram se mostrando como eu posso fazer, eu consigo. O Instagram eu acho que é um desses, né? É, principalmente. Eu acho que todas as aulas de marketing é um alvoroço, assim, sabe? Porque tem muita dúvida. E muitas empreendedoras começam vendendo pelo Instagram. Então, hoje, como que tu vai viralizar? Como que tu vai ter engajamento, sabe? Esse eu acho que é um calcanhar de Aquiles, assim, para quem tá empreendendo. Tem gente que não sabe tirar uma foto. Eu E ainda faz não diferença, sei. né? E faz muita diferença. Muita. Uma foto, as chamadas nos anúncios, sabe? Nas postagens. Então, essas técnicas que tem hoje, a gente não sabe. E tem muita informação, tem muita gente criando conteúdo para Muito. explicar. Só que os conteúdos são muito rasos.
Tem muita coisa sendo jogada na internet, mas quando a gente começa a questionar e entender um pouquinho mais, a gente vê, assim, que é tudo do mesmo. Então, as informações muito rasas, que não serve, né? Sim, precisa ir um Precisam pouquinho além. Mas daí tu tem que pagar. Isso. Aí, pra tu ter a informação, um conteúdo melhor, aí tu tem que pagar. Que se tu for pagar pra quem tá empreendendo, 200, 300 reais, é muita É coisa, alto. né? Porque às vezes é o que, no início, é o que você vendeu no mês. Exato. Vamos falar um pouquinho da campanha? Eu quero te ouvir como é que é a estrela, né? A gente está entrevistando aqui as estrelas dessa campanha, uma campanha tão bonita, tão legal, né? O Sebrae trazer histórias reais, um pouco do que a gente busca aqui com o plano de voo, falar de histórias reais de empreendedorismo, as suas dores, quantas coisas você trouxe aqui de que não deram tão certo assim no início, quantos medos e tudo mais. E eu acho que é uma coisa que é inerente a quem começa a empreender, né? Sim. A menos, né, Giovana, que você tenha um super investidor, dinheiro que não que E pode mesmo assim falhar. tem risco, não E existe que pode bola de falhar e que cristal. ninguém vai cobrar, que eu acho que nem existe esse investidor aí. As coisas são, né, um pouco mais delicadas. Como é que veio o convite e o que passou pela tua cabeça quando veio o convite? Então, a gente estava no final do programa já, né? Isso. Aí a Giovana me mandou uma mensagem: Nívia, como é que tá a tua empresa? Aí eu acho que eu mandei uns 10 áudios pra Gil. Assim, Gil, contei toda a linha do tempo, né? Daí a Gil falou assim: Nívia, olha só, o pessoal tá buscando, né, uma mulher, assim, e eu vou estar te passando para essa equipe lá do Sebrae, que eles estão selecionando algumas pessoas. Daí eu disse, tá. Não sabia o que era. Aí, na outra semana, a Milene do marketing entrou em contato comigo para marcar uma entrevista para me conhecer, né? E aí, a gente fez uma entrevista online, onde ela me fez várias perguntas também, né? Querendo me conhecer, com um pouquinho da minha história, como é que eu comecei a empreender. E aí, ela falou que a minha história fechava muito com o que o Sebrae também buscava, né? Que dá essa oportunidade para quem está começando do zero, que nem eu, e que a gente está crescendo, né? Eu estou crescendo como pessoa e estou crescendo como empresa. E crescendo saudável, que é o mais importante, né? Isso aí. E aí ela disse, mas enfim, a gente tem outras pessoas, né? Para conversar, e aí na próxima semana eu te dou um retorno. E aí, numa segunda-feira, passou, ela não tinha me mandado nada. Eu disse, tá, ok, né? Foi outra pessoa escolhida. Aí, final da tarde, ela me respondeu, Nívia, a gente quer te fazer o convite formal para participar, então, da campanha Sebrae é pra ti, porque eu acho que a tua história condiz muito com o que a gente quer. Nossa, quando ela desligou o telefone, assim, eu chorava. De alegria ou de tristeza? De alegria, nossa! Porque, tipo, tu passar a tua história para outra pessoa e a pessoa ver que tudo aquilo que tu realizou é importante e que pode sim fazer a diferença. Não tem explicação da emoção, sabe? Que eu senti, assim, de assim, nossa, eu sou vitoriosa e eu sou merecedora, sabe? E isso que o convite, tipo, ratificou, sabe? Tu tava precisando desse carimbo. Acho, sabe? Eu acho que até para me fortalecer de tudo que eu tô fazendo, que tá dando certo, sabe? Que tá dando certo. Porque quando a gente começa, a gente não tem certeza de nada, né? De nada. E aí, já gravaram tudo? Sim. Ou ainda não? Já tá Já, rolando? já Já Não, tá? já tá. Já tá no ar. Como é que foi o dia da gravação? Porque eu sei que chega uma galera, não é? Sim. TV, novela. Sim. Até esses dias eu postei um TBT, né, no Instagram. Porque não podia divulgar também antes, né, da campanha, que começou dia 15. Mas chegou uma galera num domingo, de manhã, 7h30. No domingo! 7h30 da manhã. Aí, eu acordei super cedo, né? 6 horas, já tava de pé lá, me arrumando e tal. Aí, eu disse, vou fazer um café pra esperar o pessoal, né? Pensei. Quando eu vi, chegou uma van com um buffet pro café. E eu disse, eu querendo fazer uma térmica de café, né? Não, uma estrutura incrível, né? E a equipe toda, da produtora,
do Sebrae, da agência, sabe? Tinha maquiadora, figurinista, tudo lá, sabe? Teu dia de rainha. Meu dia de rainha. E quando terminou aquilo tudo, porque grava, regrava, né? Sim. Vamos falar a verdade. Horas e horas para gravar segundos, que o que vai se transformar em segundos, né? Quando eles foram embora, assim, tu sentou no sofá, como é que foi, assim? Ai, meu Deus. Ai, é uma sensação de vitória, assim, sabe? Quando tu ganha um jogo, sabe? Tu sai vitoriosa, assim, sabe? É a emoção que eu tive. Da realização de um sonho. Na verdade, tudo isso que tá acontecendo, né? Nem tava no meu pensamento, né? De tá acontecendo. Mas eu sempre, quando eu comecei com o programa, um dia eu falei, eu tava num momento, né, de síndrome da impostora, e as coisas não estavam dando certo, não tava conseguindo vender. Um dia no meu quarto, eu disse assim, não, eu vou conseguir fazer da minha loja um sucesso e eu vou ser um case de sucesso. Olha, Meu Deus. Gente, cuidado Profetizou. com o que vocês pedem, hein? Não, e a Nívia foi atendida assim, ó. muito rápido. 6 meses o sonho da Nívia atendido? É por isso que eu digo assim, eu tenho as amigas minhas que eu converso, sabe? Eu disse assim, gente, o que a gente pensa tem muito poder. Tem. Muito poder. Então, a gente tem que pensar e focar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Eu vivi muitos anos pensando naquilo que eu não queria. E só depois dos 41 anos, que agora eu fiz 42, mas só depois de 41 anos que eu fui entender isso. Sabe? Que eu tinha uma vida que eu amargurada, assim, sabe? Que eu ficava reclamando de tudo. Gastando energia Gastando com a reclamação. energia, pensando no que eu não queria, né? E aí, quando eu comecei a entender que não, pera, Nívia, não é isso, tá errado. E aí, comecei a trabalhar com o meu pensamento, sabe? Com aquilo que eu quero sentir. Todas as vendas que eu faço, eu vibro. Eu vibro de conquista, sabe? Porque é essa vibração que eu quero que fique, né? Então, hoje as coisas estão acontecendo por causa disso. Essa minha mudança, assim, da energia, do meu pensamento, das coisas que eu tô fazendo. Que bonito isso. Tá, e tu já se viu em outdoor, em relógios, na TV, né? Já se viu por aí? Já Tu pega vi. o carro e fica andando por aí, hein? Ainda não tá os outdoor, né? Outdoor, Né, Giovana, que ainda já não. veio outras É. pessoas que Sim. contaram essa verdade aí, né? Que param embaixo dos relógios e Ainda fazem fazem isso. foto. Que eu acho que tá certo. Ah, eu acho que sim, porque... E mostra também que são pessoas reais, né? Reais. Que estão ali... E alguém te falou, te vi em tal lugar? Sim, Já começou? Já, várias, assim. Celebridade. Ai, olha só, eu acho que é a Nívia. Que tá aparecendo, né, em vários canais também, né, a propaganda. Isso vai ajudar a tua loja também, né? Já ajudou, já tá. No SBT também que eu apareci, já deu uma boa divulgação. Então, já tá aumentando seguidores. Olha E também vai fortalecendo a marca, né? Claro, que é uma construção, né, Giovana? A marca, ela é uma construção, né? Nas redes sociais, o jeito que tu bota pra fora também, né? É tipo, calma. E não adianta ter 1 milhão de curtidores se eles não são teus consumidores. Consumidores. Tem que ter o engajamento certo do público-alvo que tu quer. Não adianta ter 1 milhão se nenhum compra. Né? Porque não é só número, que às vezes a gente se ilude um pouco nas redes sociais com o número, né? Ai, mas eu só tenho 1.000 seguidores. Mas se eu tiver 1.000 seguidores e 800 são meus compradores, é perfeito, né? Ótimo. Maravilha. Então, o desenho, o estudo do público-alvo também é importante. Ver quem é que tu quer, para quem tu quer vender, né? Qual é o perfil do teu cliente? Isso é bom para te divulgar depois no Instagram mesmo, ou no Facebook, ou onde tu for publicar. Direcionar para esse público-alvo, né? No momento que tu estuda ele, que tu define bem ele, tu consegue direcionar a tua postagem para aquele público. E quando tu conhece bem o público, tu consegue até saber se o valor do teu produto é adequado para o teu público, Isso né? aí, também, com certeza, porque dependendo do valor, né? Se ele é muito baixo,
e tu ofertar para um público de alta renda, ele não vai dar o mesmo valor para aquele produto. Pode até comprar, mas não vai dar o mesmo valor. E o inverso também é a mesma coisa. Então, se o teu direcionamento do teu post ou da tua propaganda tá para o público certo, o preço está ajustado também para esse público certo. Aí dá certo. E é o que está acontecendo com a Nivea. Tá publicando, tá indo direto para o público-alvo dela, né? Que é aquela pessoa que gosta de energia, que gosta de decoração. E são lindos os produtos delas. Eu já tô querendo ir lá. É lindo. E assim, cada pedra tem uma energia, cada pedra te traz um benefício, cada pedra te, né? Então, tu consegue transmitir Sim. isso para o cliente. E aquele cliente que dá valor para isso. Então, aquele que dá valor para isso vai pagar o preço que ela está cobrando. Por quê? Porque ele enxerga valor naquele produto. Então, o principal da venda, entendendo o público-alvo, é entregar o valor daquele produto para o cliente, que daí ele vai pagar o preço que tu pedir. E ele volta para comprar, por exemplo, eu tenho meu cristal já na minha casa, mas se eu gosto do atendimento da Nivea é bom, eu volto para comprar para casa da minha mãe, da minha irmã, dos meus amigos, para Exatamente. presentear, né? Sim, o atendimento é um diferencial. Eu acho que a Nivea consegue fazer isso com maestria, né? Depois de 16 anos. Mas eu era compradora, não era vendedora. Mas eu acho que isso que é a parte mais legal, sabe, do negócio, assim. Porque eu comecei, eu não sabia nem o que comprar, né, que eu disse lá. Isso. E hoje, quando eu vou comprar, eu já vou direcionada. Porque o que eu tenho de feedback das clientes, Nívia, eu gostei disso, olha só, traz tal coisa. Às vezes, hoje eu tô indo comprar, às vezes com pedido fechado já. Às vezes tu consegue. Isso é o perfeito, É o né, Giovana? Hoje eu já tô conseguindo fazer isso. Que eu tenho produto que eu comprei lá em junho, que tá lá, parado ainda. Que tem muita questão da cor, né, também, do modelo. Que eu achava que ia vender e não vendeu. Porque não é o nosso gosto. Exato. Acho que isso é bem importante, né? Não é o gosto do empreendedor. A gente teve um outro... acho que foi o Roberto, também da campanha, que esteve aqui. E ele contou, né, que ele faliu porque eles gastaram tudo que eles tinham fazendo estoque. E eles compraram muitas coisas, do tipo, foi lá e olhou e falou, eu gosto disso daqui, vamos comprar um monte. E na hora de chegar, não vendeu. Então, também tem, inclusive, uma mudança de tu olhar, mas não tô comprando pra minha casa, pro meu gosto, né? De novo, acho que tá centrado no que a Giovana trouxe, conhecer o seu público. Isso, exatamente. Porque lá em junho, tu não conhecia o teu público, a ponto de você comprar coisas que ainda estão no estoque, né? Exato. Vai ter que fazer uma promoção agora, hein? Atenção, atenção! Agora é Black Friday, né? e outra coisa também, as parcerias, porque que a gente faz com os fornecedores, né? Eu tenho um fornecedor, assim, que já é meu parceiro. E isso é muito importante para a saúde da empresa. Que hoje eu fui assim, eu tenho lá tantas peças que eu não vendi e que eu consigo trocar por peças que eu vendo. Muito bom isso. Show. Né? Negociação. Negociações, Isso ela é boa. Hoje, assim, por exemplo, eu consigo uma condição diferenciada com os meus fornecedores. Eu consigo fazer essas coisas de, às vezes, trocar a cor da peça para uma cor que vende mais, né? Ou um modelo que eu achava que ia sair e não sai. Então, hoje eu consigo fazer isso, né? Quais são os planos para frente? 2023 vai ampliar o mix de produtos? Tá pensando em alguma loja física? Eu já quero saber, né, Giovana? O que vão para frente? Os planos são muitos, assim, né? Eu acho que o mais importante, assim, que a Coma tá crescendo e tá crescendo saudável. Hoje, financeiramente, ela tá se pagando. Então, todo mês eu consigo tá adicionando novos produtos, né? As clientes hoje eu já tenho um mix de produtos maior do que eu tinha lá no início. Então, eu acho que é se consolidar isso, ficar mais firme e financeiramente, né? Para eu conseguir ofertar mais e estruturar os meus canais de vendas, né? Essa é a tua meta. Essa é a minha meta. Já estou pensando para um e-commerce que facilita muito. Ter um modelo de showroom que nem eu tenho hoje na minha casa. Que é um modelo de showroom que eu criei. Porque quando a cliente vai lá, ela quer ver a peça, ela quer sentir, a gente conversa, troca informações, sabe? Então, esse modelo de showroom é bem interessante também. Que legal. Como é que é, assim, Giovana, acompanhar
uma empreendedora e bem compacta essa história dela, né? Porque começou há meses. E a gente bebê. Bebê, é uma bebê. E a gente tá contando aqui como já uma história de sucesso, né? Inspiradora. Muito. Como é que é, Giovana, pra ti que tá há muitos anos à frente do Sebrae? Já passaram, que eu sei, muita gente por você. Como é que é ouvir um relato e fazer um acompanhamento como esse da Nívia, assim, que é uma mudança não só de carreira, mas de pensamento, enfrentamento à sociedade, enfrentamento aos seus próprios medos. Como é que é para ti, depois de tantos anos, ver tantas histórias, caiu uma coisa dessa no teu colo, hein? Nossa, é muita emoção, vamos dizer assim. Eu choro junto com ela. É bom ter uma consultora assim, né? Eu fico muito feliz mesmo. Esse é o lado bom da profissão onde eu tô, do Sebrae, de estar dentro dessa empresa tão boa, né? Que dá tanta oportunidade para tanta gente. Porque tu vê a Nívia, assim, de lá do início do ano e a Nívia como tá hoje, né? Bah, é uma satisfação sem tamanho. Ó o bar gaúcho aí. Bar. Bar. Mas é um bar pra Nívia, né? Que É show. um baita bar. Aham. Nívia, o que nós estamos nos encaminhando para o fim desse bate-papo? Estamos há quase uma hora conversando. Viu? Parece que demora, mas passa voando, porque são histórias muito inspiradoras. E o que você diria para outras mulheres que estão nos ouvindo e que estão nessa dúvida? Mudo de carreira, abro meu negócio. O que você diria para elas? Eu acho que é o que eu trago pra mim, sabe? Tudo que a gente vai fazer, dê o primeiro passo, do jeito que der, sabe? Pra começar, se vai meio pra um lado, sabe? Vai meio se tropeçando, mas dá o primeiro passo. Porque depois que tu der o primeiro passo, as coisas vão vindo. E aí também tu vai vendo o que precisa estar ajustando, sabe? O que precisa melhorar, o que precisa estar fazendo, ou o que tu fez certo e tem que ratificar, sabe? Então, é dar o primeiro passo, vencer a procrastinação, vencer o medo, a síndrome da impostora, e eliminar de vez esse sentimento de culpa, sabe? Que eu acho que a maioria das mulheres carregam. E a culpa é uma frequência tão baixa que a gente tem. Verdade. Que se a gente tem essa energia assim tão baixa, as coisas não vão acontecendo. Então a gente tem que equilibrar, sabe? As coisas, assim, buscar energia naquilo que é importante. E antes de encerrar, uma curiosidade. Me fale do nome da sua empresa. Como é que nasceu esse nome aí? Então, a Coma significa coração. É mesmo? Significa coração. E é isso, sabe? É esse sentimento do amor, sabe? Da harmonia que eu tô colocando em cada peça que eu compro, sabe? Em estar buscando melhorar um pouquinho a vida das pessoas através da energia dos cristais. Então, é isso que eu quero, sabe? É isso que é o meu propósito. Eu acho que você já tá navegando no seu propósito. O brilho no olho quando você fala sobre o teu negócio, sobre o propósito no seu negócio, né, Gil? Sim, até eu quero comentar uma coisa assim, como uma dica também. Procure o seu propósito. Olhe para dentro de vocês e olhe qual a verdade de vocês. Se eu estou gostando da vida que eu estou levando, é isso que eu quero para minha vida. E no momento como a Nívia conseguiu descobrir, se vocês descobrirem também a verdade de vocês, vocês vão conseguir encontrar um caminho que vai trazer mais satisfação, mais felicidade, mais equilíbrio, mais energia boa, né, Nívia? Sim. É isso que eu dou de dica assim, para todas as mulheres, principalmente aquelas que querem empreender. Busque a sua verdade, busca o que te faz feliz. No momento que isso for concretizado, as coisas acontecem. Poxa, hein? Hoje vocês estão assim, ó, mexendo com o emocional da gente desse plano de voo, hein? Mas que coisa boa, né? A gente poder falar sobre isso e deixar tanto ensinamento para quem nos ouviu. E falamos bastante de amor, de atenção, de se cuidar também, de se olhar, de se respeitar também enquanto ser humano. Nívia, eu só posso te agradecer e dizer que eu quero que tu venha voar de novo com a gente aqui no Plano de Voo, que da próxima vez que você vier, você tenha mais uma novidade dessas enormes pra gente. Muito obrigada.
Nos vemos por aí em outdoors. Eu te encontro por aí em outdoors, na TV, na internet, nos relógios. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço, sabe, pela oportunidade de estar aqui. Pra mim é uma honra, assim, sabe? Foi muito bom te receber, viu? Giovana, sabe, né? Muito obrigada, Ali. Nossa, é uma honra estar aqui também. Ainda mais com a Nívia, com tanto carinho. Todas que eu trouxe são Só sucesso. empreendedoras e são o exemplo de tudo que eu quero que aconteça com a empreendedora ou empreendedor que eu atendo, né? Então, é a concretização do desejo da gente. Então, Eu tô esperando o dia que a Giovana traga o entrevistado que não me faça chorar. 100% foi choradeira aqui, entendeu? Porque essa mulher só traz história que mexe com o coração da gente. Não tem coisa mais bonita do que isso. legal. E o nosso muito obrigada especial é para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. O episódio de hoje tem pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kevin Borer e coordenação editorial de Dandara Flores, da Padrinho Conteúdo. Nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.